Olá, seja bem-vindo a esta nossa análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, mudou muito o dia a dia de trabalho para tanta gente, né? O home office. A pandemia, claro, deu aquele empurrão inicial, mas agora, bom, já passou um tempo, né? E a gente tem bastante material, pesquisas, estudos, reportagens para tentar entender o que essa mudança toda realmente significa. A ideia aqui é explorar a fundo essas fontes sobre o trabalho remoto, sabe? Com foco especial no que acontece aqui no Brasil. Queremos entender o que os dados, o que as percepções dizem, o que funciona, para quem, onde é que a gente tem que prestar mais atenção. Vamos tentar organizar isso tudo. E acho que o ponto de partida mais óbvio, que todo mundo sente na pele, é o deslocamento. Aquela coisa de ir e vir para o trabalho, ônibus lotado, trânsito. Isso sumiu ou diminuiu muito para um monte de gente. É um alívio quase geral, não acha? Sem dúvida. E é importante a gente entender que esse tempo que se ganha, ele vai muito além de ser só cômodo, sabe? São horas, né? Horas que viram mais sono, ou tempo para academia, para família, ou até, olha só, mais foco no trabalho mesmo, sem aquele cansaço do trânsito. Esse tempo recuperado, nossa, tem um potencial enorme para o bem-estar e, como várias fontes mostram, para a produtividade individual também. É tipo um efeito dominó, né? Começa só por não ter que se deslocar. Interessante você já puxar a produtividade, porque esse é um ponto, nossa, super debatido. E as opiniões variam bastante, né? O que os dados mostram sobre isso? A galera se sente mesmo mais produtiva em casa? Olha, a percepção de quem trabalha em casa no Brasil geralmente é bem positiva, assim. A gente tem várias pesquisas que indicam isso. Por exemplo, uma da Michael Page, que saiu na revista Fórmula, né, mostrou que quase metade, 48,6% dos profissionais aqui se sentem mais produtivos e só uns 10,8% acham que piorou. Tem outra, da Fundação Dom Cabral, a FDC, que o portal Seja Relevante mostrou a percepção de produtividade pulou de 44% lá em 2020 para 58% em 2021. E até o Data Senado, sabe, do Senado Federal. Lá, 41% disseram que o rendimento melhorou. Só 19% acharam que piorou e 38% acharam que ficou na mesma. Caramba, quase metade na Michael Page, mais da metade na FDC, um ano depois, são números bem fortes, né? Mas essa sensação individual, ela se reflete nos resultados das empresas, na economia como um todo? É aí que a coisa parece que complica um pouco, certo? Exatamente. É aí que a gente precisa colocar umas nuances importantes. O curioso é que essa percepção positiva da pessoa nem sempre bate direto com os dados gerais de produtividade, sabe? Tem um estudo do Fed, o Banco Central Americano, que o Valor Econômico reportou. Eles analisaram vários setores lá nos Estados Unidos e, bom, não acharam um aumento tão claro assim no crescimento da produtividade geral que pudesse ser ligado diretamente ao home office em massa. Isso mostra que a equação não é simples, né? A produtividade real mesmo, ela depende muito do setor, do tipo de trabalho que a pessoa faz, das condições que ela tem em casa, internet boa, se tem muita interrupção e até do perfil de cada um, né? Organização, disciplina. E as empresas, como elas veem isso? Porque uma coisa é o funcionário achar que está rendendo mais. Outra é a chefia concordar ou conseguir medir isso direito. Isso, você tocou num ponto-chave. Existe uma insegurança grande do lado das empresas. Uma pesquisa da Mercer Brasil, que saiu no Opinião RH, mostrou que, 76% das empresas ainda ficam meio assim, preocupadas ou incertas sobre a produtividade no remoto. E muitas, segundo um levantamento da Agora com a Sebrae, admitem que é difícil criar métrica, sabe? Acompanhar o desempenho à distância de um jeito que funcione mesmo. Ou seja, tem um desafio aí de gestão, de medição, que ainda não está resolvido. Entendi. Então, a percepção individual aqui no Brasil é mais positiva, mas os dados gerais são mais ambíguos, digamos, e as empresas ainda estão meio desconfiadas ou com dificuldade de medir. Mas voltando para a percepção da galera, o que explicaria essa sensação de render mais? Teve uma matéria da Forbes Brasil que ligou isso direto à falta do desgaste do trânsito e talvez menos interrupção do que no escritório. Faz sentido isso? Faz todo sentido e conecta vários pontos que as fontes levantam. O tempo e a energia, né? Que você não gasta mais no trânsito, no ônibus, no metrô. Podem ir direto para as tarefas.
E a chance de ter um ambiente mais controlado, com menos gente chamando toda hora, sabe? Aquelas conversas de corredor, reunião que aparece do nada. Para algumas funções e pessoas, isso pode significar mais foco, mais concentração, o que nos leva direto para outras vantagens que o pessoal valoriza muito no remoto. Sim, a flexibilidade e a autonomia. Isso sempre aparece lá em cima na lista, né? Poder ajustar um pouco o horário, resolver uma coisinha pessoal rápida sem virar um problemão, ter mais controle da agenda. Uma pesquisa da FGV, que o Diário do Comércio destacou, confirmou isso. Não perder tempo com deslocamento e horários mais flexíveis foram as vantagens mais citadas. E parece que quem prova gosta, né? O Correio Brasiliense trouxe um dado. 70% de quem está remoto ou híbrido não quer nem ouvir falar de voltar para o presencial todo dia. Essa busca por flexibilidade é muito forte. E ela se liga também a ganhos financeiros bem claros, né? Tanto para quem trabalha, quanto em potencial para a empresa. Para o profissional, a economia é fácil de ver. Menos gasto com transporte, seja gasolina, estacionamento ou passe, né? Menos custo com comida fora, que pesa no bolso, e até menos necessidade de comprar tanta roupa social. Várias fontes falam disso, inclusive estudos acadêmicos, como nas revistas Refas e FT, e a própria pesquisa da FGV que você citou, né? Metade dos entrevistados falou que reduziu os custos pessoais. É um benefício bem palpável. E para as empresas? A economia com escritório parece óbvia, mas ela acontece mesmo na prática. Olha, potencialmente sim. Menos gente no escritório pode significar precisar de menos espaço, né? Aí economiza no aluguel, condomínio, luz, água, limpeza. Mas é preciso ter calma aí. Muitas empresas tiveram que gastar com tecnologia para fazer o remoto funcionar, licença de programa, notebook para a galera levar para casa, reforço na segurança dos dados. E gerenciar o modelo híbrido também traz outras complicações, né? Logística e tal. Então, a economia com espaço existe, mas não é só subtrair, entende? O ideal seria que uma parte dessa economia fosse usada para apoiar a equipe remota, né? Dar mais suporte. Falando em bem-estar, isso leva a gente para a questão da qualidade de vida. Além de não pegar trânsito e economizar uma grana, que outros pontos positivos as fontes mostram? Tem relatos bem consistentes de melhora em vários pontos. A chance de comer melhor em casa, né? Em vez de depender de restaurante ou marmita todo dia. O controle maior sobre o ambiente de trabalho, ajustar o ar-condicionado, o barulho, a luz. O jornal O Globo publicou uma matéria interessante que falava de gente relatando menos estresse e redução da pressão arterial depois que mudou para o home office. E um ponto super relevante, que aparece em estudos das revistas Refas e FT, e também na pesquisa do Data Senado: mais tempo com a família. Quase metade, 48% dos entrevistados pelo Data Senado sentiu que o clima em casa melhorou. Parece ótimo, né? Mas a gente sabe que a história nunca é tão simples assim. Quais são os contrapontos? Os desafios que aparecem com força também nessas fontes. Sim, a outra face da moeda existe, e não é pequena. Um dos desafios mais falados que a gente vê em fontes como a revista FT é a dificuldade de separar, sabe, o trabalho da vida pessoal. O trabalho acaba invadindo a casa, os horários ficam meio misturados e a pessoa acaba trabalhando mais horas com aquela sensação de estar sempre online. Outro ponto crítico que o portal Seja Relevante e a revista Refas abordam é o isolamento social. Aquela falta da interação mais informal do escritório, o cafezinho, a conversa rápida no corredor. Isso pode fazer falta para o sentimento de pertencer à equipe, para a colaboração que surge do nada e até para a cultura da empresa. E a tal da exaustão digital. Aquela fadiga de tanta tela, isso é real mesmo. Muito real. Fontes como um estudo do Archive e a revista FT falam do Zoom fatigue, o cansaço de tanta videoconferência. Se comunicar por vídeo exige mais do cérebro do que conversar cara a cara. Junta isso com a quantidade de reunião online, a pressão para responder mensagem e e-mail o tempo todo, pronto. É um cenário que leva fácil ao esgotamento mental, à sobrecarga de informação e às interrupções em casa, né? Mesmo sendo diferentes das do escritório, elas existem. Filho chamando, tarefa doméstica, entrega chegando. E além desses fatores
digamos, mais psicológicos, sociais, tem a questão da estrutura em casa, né? Nem todo mundo tem aquele cantinho ideal para trabalhar. Exatamente, essa é uma questão central que o estudo do Archive também levanta. A qualidade da internet, ter um lugar tranquilo, dedicado para o trabalho, sem tanta distração, isso varia demais de pessoa para pessoa. E nem sempre as empresas dão o suporte que precisa. O Globo também falou disso. Falta de apoio com ergonomia, dar uma cadeira boa, um suporte para o note, orientação de postura. E um ponto crucial, apoio para a saúde mental, que fica ainda mais importante nesse cenário de mais isolamento e pressão para estar sempre conectado. Interessante você falar do suporte das empresas. E quando a gente compara o Brasil com outros países, o que os dados mostram? A gente encara o home office de um jeito diferente por aqui. Tem umas diferenças curiosas, sim. Uma pesquisa da Michael Page, que a Veja divulgou, comparou como o pessoal percebia o desempenho em home office em vários países aqui da América Latina. E olha só, apesar da percepção de melhora ser alta no Brasil, 75,2%, ela ficou entre as mais baixas dos países que eles olharam. E outro dado da mesma pesquisa que o portal Contábeis publicou é ainda mais intrigante. Os brasileiros estavam entre os que menos percebiam benefícios diretos do home office para a saúde mental, comparando com outros latino-americanos. Menos benefícios percebidos na saúde mental. Isso é surpreendente. Justamente pensando na redução do estresse do trânsito que a gente falou, o que pode explicar isso? É complicado, né? Pode ser um monte de coisa. Fator cultural, a intensidade do trabalho aqui, o tipo de suporte que as empresas brasileiras dão especificamente para a saúde mental no remoto, ou talvez as condições médias das casas aqui sejam mais desafiadoras. Pode ser também que a dificuldade de desconectar seja mais forte na nossa cultura de trabalho. São hipóteses, claro, precisa investigar mais, mas os dados sugerem que, apesar dos ganhos de flexibilidade, essa parte do bem-estar mental no home office brasileiro talvez precise de mais atenção. Voltando um pouquinho lá no começo da nossa conversa sobre o deslocamento, parece que tirar esse fator da equação é mesmo um dos pilares que sustentam a preferência pelo home office para muita gente. Ele conecta tanto com a produtividade que o pessoal sente, quanto com a qualidade de vida. Sem dúvida alguma. A pesquisa da FGV, que colocou isso como vantagem número 1, só reforça. O custo invisível do deslocamento, o estresse, o tempo perdido, o cansaço físico e mental antes mesmo de começar a trabalhar é gigante, principalmente nas grandes cidades aqui no Brasil. Eliminar isso libera tempo e energia, e como a Forbes Brasil e a revista Refaz sugerem, isso pode virar diretamente mais capacidade de foco e daí a sensação de produzir mais. E claro, ajuda no bem-estar geral que a gente viu refletido na melhora do ambiente familiar lá no Data Senado. É um alívio muito concreto, com vários efeitos. Entendido. Agora, olhando para o Brasil de forma mais ampla, qual o tamanho real do home office hoje? Quantas pessoas estão mesmo trabalhando de casa? E quantas empresas aderiram? Os números depois do pico da pandemia mostram que o home office se estabeleceu sim. Não na mesma escala do auge da crise, claro, mas ficou. Dados do IBGE de 2022, que o Poder 360 compilou, falavam em uns 9,5 milhões de pessoas trabalhando remotamente no Brasil. Isso dava quase 10%, 9,8% de quem trabalha fora da agricultura. E uma pesquisa da FGV, também de 2022, divulgada pelo Diário do Comércio, mostrou que 33% das empresas aqui adotavam um modelo total ou parcial. Teve uma queda em relação a 2020 e 2021, né? Muita empresa chamou gente de volta, adotou o híbrido, mas ainda é um número bem expressivo. Quase 10 milhões de pessoas. 1/3 das empresas com algum tipo de trabalho remoto. É um legado importante da pandemia. Mas essa adoção, ela é igual para todo mundo? Ou tem muita diferença aí no meio? Aí a gente entra num ponto delicado, mas muito importante: a desigualdade. O mesmo estudo da FGV mostra bem claro que o home office não é para todo mundo, não é democrático.
Ele beneficia muito mais quem tem mais estudo, maior renda e está concentrado em alguns setores específicos, serviços de informação, finanças, atividades profissionais, científicas. A galera com renda menor ou cujo trabalho exige presença física ou usa menos tecnologia fica de fora na maioria das vezes. E mesmo entre quem pode trabalhar de casa, as condições são muito diferentes. Nem todo mundo tem a estrutura boa em casa e as empresas menores podem ter mais dificuldade para dar o suporte de tecnologia, de ergonomia, de gestão que um bom home office precisa. Então, o cenário é complexo. Tem benefícios claros para muita gente, mas também desafios importantes. E essa questão da equidade que não dá para ignorar. Pensando no futuro, o que seria preciso para que o home office ou esses modelos mais flexíveis funcionem bem para mais gente e de forma sustentável? Olha, com base no que a gente viu, alguns pontos parecem cruciais. Primeiro, o básico. Estrutura boa em casa, né? Internet que funciona, um espaço minimamente adequado. Segundo, a parte individual. Disciplina, saber gerenciar o próprio tempo, se comunicar bem à distância. Terceiro, e talvez o mais crítico, o suporte da empresa. As empresas precisam dar as ferramentas certas, ter processos claros de comunicação, treinar os líderes para gerenciar equipes remotas ou híbridas com confiança, com empatia. E fundamental, dar apoio de verdade para a saúde física e mental do pessoal. E, claro, conseguir equilibrar trabalho e vida pessoal continua sendo um desafio central para todo mundo resolver. E qual modelo parece que está ganhando mais força? O 100% remoto vai continuar sendo a regra ou a tendência é outra? O que está aparecendo com muita força nas discussões e em várias fontes, como matérias do Globo e do Correio Brasiliense, é um modelo híbrido. Ele está pintando como o caminho mais provável para muitas empresas. A ideia é tentar pegar o melhor dos dois mundos, né? A flexibilidade, o foco, a economia de tempo do remoto, com os benefícios do presencial para criar laço, colaborar em projeto complexo, ter aquelas ideias que surgem do nada, manter a cultura da empresa. Achar o ponto certo desse equilíbrio no híbrido é o grande desafio para muita empresa agora. Isso exige uma adaptação o tempo todo, imagino. As empresas não podem só falar, agora somos híbridos e achar que vai funcionar magicamente. Exatamente. Exige mexer fundo nas políticas internas, investir em tecnologia que faça a colaboração funcionar bem entre quem está em casa e quem está no escritório. Talvez até repensar os escritórios para serem mais lugares de encontro e colaboração do que só de trabalho individual. E um foco enorme na comunicação e em garantir que seja justo para todo mundo, para quem fica mais dias em casa não acabar sendo invisível ou perdendo oportunidade, sabe? Pode ser que até discussões sobre leis específicas para isso fiquem mais comuns, para deixar claros os direitos e deveres nesse cenário novo. E a gestão da confiança. Imagino que isso se torne ainda mais central, né? Totalmente. Gerenciar equipes remotas e híbridas de forma eficaz depende muito mais de confiança, de comunicação clara, de focar nos resultados do que de ficar controlando quem está presente ou que horas bateu ponto. Isso exige uma mudança de chave na cabeça dos gestores e dos próprios funcionários. Apesar da gente ter visto que a percepção sobre flexibilidade e produtividade individual é boa no Brasil, os desafios na gestão, em garantir equidade e em medir os resultados de forma objetiva ainda são barreiras importantes para esses modelos darem certo de verdade. Fazendo um resumo da nossa análise, então. O home office chegou para ficar no Brasil? Sim. Veio com a pandemia, mas agora está se ajustando ao novo normal, muitas vezes híbrido. Os benefícios são claros para muita gente. O fim do estresse e do deslocamento é um ganho enorme. A flexibilidade e a autonomia são supervalorizadas e muitos sentem que produzem mais. Por outro lado, os desafios não são pequenos. O risco de se sentir isolado, a dificuldade de desconectar do trabalho que pode levar à exaustão, a necessidade de ter uma boa estrutura em casa e um ponto crítico, a desigualdade, já que o modelo acaba beneficiando mais quem já tem melhores condições. E a produtividade geral continua sendo um tema com dados complexos e que deixa as empresas ainda um pouco apreensivas. Perfeito. E,
Para a gente fechar, eu queria deixar uma provocação para quem está ouvindo a gente refletir um pouco. A gente falou bastante sobre como a redução drástica no ir e vir diário impacta a vida do trabalhador, a dinâmica das empresas, mas se a gente olhar mais de longe, quais poderiam ser as consequências a longo prazo dessa mudança na mobilidade, ou na falta dela, para o funcionamento das nossas cidades? Como isso poderia, sei lá, influenciar o planejamento urbano, o desenvolvimento de novos centros nos bairros, a vida do comércio local, ou até mesmo o cumprimento de metas ambientais, né, com menos gente se transportando todo dia. São perguntas que vão além do mundo do trabalho individual, mas que estão totalmente ligadas a essa transformação que a gente discutiu hoje e que, com certeza, merecem uma exploração bem mais profunda.